Olá pessoal, hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre inovações em oncologia e não são poucas. Nós temos muita coisa para conversar, eu vou até dividir um pouquinho isso em algumas sessões porque eu não vou conseguir falar tudo. Mas eu queria começar pela medicina personalizada. O que significa isso? Significa que hoje nós temos estudos com genética do câncer e com terapias-alvo, com células específicas daquele tumor que vão determinar qual o melhor tratamento para o paciente. E tem a imunoterapia, que todo mundo já deve ter ouvido falar. A imunoterapia é um esquema de tratamento, um tipo de tratamento que agride só a célula tumoral. Eu converso com os pacientes dizendo que a quimioterapia é você dá um tiro na casa inteira de metralhadora para achar o bandido. A imunoterapia não, ela entra como um sniper, uma lanterna na testa e vai buscar aonde essa doença está. Isso é a imunoterapia, hoje muito utilizada em câncer de pulmão, em linfomas, em melanoma, onde ela começou, e virão ainda muitas outras doenças que a gente vai poder utilizar a imunoterapia. Existe também um outro tipo de tratamento chamado drogas-alvo, que às vezes até se confundem um pouco com imunoterapia. O objetivo do tratamento é basicamente o mesmo. O que significa? Eu vou buscar um alvo na lesão para que eu possa dar ao paciente uma droga que atinja aquele alvo e não as células que estão em volta. Para isso a gente estuda os tumores e saber se existe na célula tumoral um desses alvos para que eu possa ir buscá-lo. Tá? Hoje já tem várias desses tratamentos em linfomas também, em tumores de mama, em tumores de cólon, a gente já consegue utilizar os chamados anticorpos monoclonais, é esse o nome. Medicina personalizada, genômica do câncer é uma coisa interessante para a gente colocar também. A genômica do câncer eu vou estudar no tumor do paciente, aquele tumor especificamente, qual variação genética ele tem, para que eu possa utilizar uma droga que atinja exatamente essa variação genética. Hoje a gente faz isso, tem vários estudos, vários exames, aliás, que conseguem estudar até 500 genes, 100 genes, 50 genes, para saber o que seria melhor para aquele paciente especificamente. Então, outra coisa que, para terminar e não ficar muito comprido, a gente tem os chamados biópsia líquida. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar disso também. O que é uma biópsia líquida? Você vai estudar no sangue circulante do paciente a presença de um DNA tumoral. É esquisito de falar, mas não é difícil de fazer. A gente busca célula circulante. Então eu vou saber, através dessa biópsia líquida, em alguns tumores, ainda não em todos, se o paciente mantém célula tumoral circulante, se eu já não tenho mais nenhuma célula tumoral circulante, ou se eventualmente ainda tem alguma coisa que está passando despercebido para o oncologista. Então todas essas inovações estão nos ajudando muito no controle de doenças que antes eram quase impossíveis de serem controladas. Hoje a gente consegue manter essas doenças de uma forma crônica, que o paciente tem uma vida e uma qualidade de vida que vale a pena fazer. Então era isso que eu tinha para falar para vocês. E aí, se alguém tiver alguma ideia de que gostaria de saber mais sobre biópsia líquida, conversa com a gente e a gente tenta fazer depois uma coisa só, uma conversinha só sobre o que tiver mais votos. Tá bem? Um abraço para todos, uma boa semana.